Pessoal, tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ramiro. Caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, ainda não viu nada sobre o sistema da Core E-Commerce, eu sugiro que você retorne alguns vídeos dessa playlist desse canal. Para quem já conhece, vamos dar continuidade às aulas anteriores. No primeiro vídeo eu fiz a apresentação de como funciona para poder utilizar o sistema da parte mais inicial, mais básico, desde a criação do usuário até a criação das empresas. E agora a gente vai fazer a primeira movimentação do nosso sistema. A gente vai cadastrar alguns produtos, vamos cadastrar categorias e também vamos fazer algumas movimentações de pedidos para vocês entenderem como funciona o fluxo dentro do nosso sistema. Joia? Vou seguir aqui rapidinho. Vamos lá. A gente vai utilizar o mesmo login que a gente utilizou na aula anterior. Vamos colocar a senha. Ok, já estamos sendo redirecionados. Precisamos selecionar qual empresa a gente quer trabalhar neste momento. Vamos utilizar agora como demonstração a empresa Core E-Commerce, a primeira opção. Quando a gente clica, já vai aparecer aqui em cima, selecionado, igual eu havia comentado. E vocês podem ver que as opções do lado esquerdo já estão todas liberadas. A gente pode ter uma visão geral, temos as opções dos dashboards, onde a gente pode ter alguns relatórios. A gente tem as opções do estoque, onde a gente pode cadastrar categoria, produtos, observar as movimentações financeiras, movimentações de pedido e o nosso controle financeiro. Para a gente poder passar na aula de hoje, vamos primeiro realizar o cadastro de categoria dos produtos. Muito importante para vocês entenderem como que funciona a lógica do nosso sistema, como que é a lógica de utilização. Todo produto ele precisa ter uma categoria, independente do produto. Por exemplo, ele pode ser um tipo produto de suco, um produto bebida, um produto refrigerante, etc. Para ficar uma lógica mais simples, eu vou tratar a Core E-Commerce como se fosse uma empresa, uma padaria, uma cafeteria, para poder ficar mais intuitivo essa aula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é realizar o cadastro dessa categoria. Quando a gente clica para poder adicionar uma nova categoria, a gente tem as opções para dar nome a essa categoria, dar uma descrição e a gente pode adicionar camadas de categoria, como cascata. Por exemplo, a gente pode ter subcategorias. No caso, a gente pode ter a categoria de bebidas e dentro dessa categoria a gente pode ter, por exemplo, sucos, refrigerantes, etc., águas. Então a gente tem várias opções que a gente pode fazer em modo cascata para futuramente gerar relatórios extremamente detalhados. Então, primeiro, a gente pode colocar aqui, por exemplo, categoria. Vamos colocar aqui bebidas. Vamos colocar aqui a descrição como bebidas em geral. E aqui, se houvesse uma categoria pai, a gente poderia estar selecionando. Como a gente clica e não apresenta nenhuma, quer dizer que nosso sistema ainda não tem nenhuma categoria criada. Vamos criar a nossa primeira. Quando a gente cria, ele já apresenta qualquer categoria, a descrição, e ela indica que não existe nenhuma categoria pai referente a ela. O que a gente pode fazer agora? A gente pode criar as subcategorias a partir da categoria bebida. A gente pode, por exemplo, criar refrigerante. Aqui mais fácil. Então, vou colocar aqui refri, uma coisa mais simples, mais rápida. E aqui a gente pode selecionar ela como a categoria pai de bebidas. Então, a gente vai ter aqui as bebidas. Dentro de bebidas temos os refrigerantes. Então, agora a gente pode adicionar outras categorias. Por exemplo, aqui como sucos. Vamos colocar aqui sucos naturais. Vamos colocar aqui que ele está em bebidas. Tá vendo? A gente poderia descer ainda mais o nível, fazer uma categoria abaixo da subcategoria, mas vamos vincular ele a bebidas. E vamos aqui, para poder facilitar, criar mais uma aqui como sem a necessidade de uma categoria pai, apenas como uma categoria. Vamos colocar um pãozinho de queijo aqui na loja. Ok. Beleza. Então agora a gente cadastrou agora as categorias. A gente pode vir alterar, a gente pode excluir categorias que a gente criou errado ou já não vai mais utilizar naquele momento.
E agora a gente pode cadastrar os nossos produtos. Então agora que a gente está na página de produtos, a gente pode clicar para poder adicionar um novo produto. E agora a gente tem algumas informações, por exemplo, o nome do produto, o preço, qual que é a descrição, qual que é a categoria que ele é referente e o SKU, que é o código dos produtos de forma universal para poder fazer essa separação com maior precisão. Então, por exemplo, vamos cadastrar aqui uma Coca-Cola. Vamos colocar aqui o preço dela é R$5, uma descrição como Coca 200 ml. E vamos colocar ela que é referente à categoria de refrigerantes. Vamos colocar aqui um SKU fictício no momento e vamos salvar. Agora a gente tem aqui as informações. Qual que é o nosso produto, qual que é o preço desse produto, qual que é a categoria, quantidade e qual que é o SKU referente. Outras opções que a gente pode fazer é realizar a alteração e adicionar imagens desse produto para poder ficar mais fácil posteriormente. Então a gente pode vir aqui, selecionar aqui como fotos, vamos pegar a Coca-Cola, adicionamos o arquivo já subiu para a nuvem, já está armazenado e pronto, nosso produto já está vinculado com a Coca-Cola. E vou fazer isso aqui agora para os próximos produtos. E pronto, agora a gente tem alguns produtos já cadastrados no sistema. Eles já estão cadastrados os seus valores, as suas quantidades já estão computadas no sistema. Muito importante, ainda não temos entrada desse produto, então ele ainda já começa zerado para a gente. E a partir desses produtos cadastrados a gente pode fazer alterações, a gente pode fazer movimentações e principalmente pedidos. Ao clicar aqui do lado esquerdo na tela de pedidos, a gente vai ter uma informação para a gente poder cadastrar novos pedidos, clicando nesse botão. A gente pode colocar a data que esse pedido está entrando ou saindo do sistema. Por exemplo, a gente pode colocar a data de hoje, dia 30. A gente pode selecionar se esse pedido é um tipo de saída ou de entrada. Então vamos colocar que ele está dando uma entrada no sistema. Vamos colocar aqui uma observação como pedido teste, pedido de demonstração. E a gente agora pode selecionar quais os produtos a gente quer. Quando a gente clica aqui, o sistema já localiza todos os produtos que a gente tem cadastrado. A gente pode digitar para poder ficar mais fácil. Então vamos colocar aqui o Guaraná e ele vai ter 5 unidades. Automaticamente ele já mostra para a gente qual que é o total, o subtotal desse produto. E a gente clicando nessa opção de mais, a gente pode adicionar mais produtos nesse pedido. Então, a gente pode colocar Coca-Cola, pode colocar um suco, a gente pode colocar um pãozinho de queijo. Então, vamos colocar aqui 4 pãezinhos de queijo. Ele já vai calcular para a gente automaticamente o valor total do pedido. Então, esse pedido aqui está dando o valor de R$77. E quando a gente clicar em salvar, o sistema já vai armazenar a informação, já vai salvar para a gente qual que é o tipo desse produto. Caixinha verde indica que ele está fazendo uma entrada no sistema. E se a gente observar agora, a gente tem algumas opções. A gente pode alterar essa movimentação, caso tenha colocado alguma informação errada. A gente pode clicar nessa opção aqui da impressora, onde a gente pode tirar um relatório de coletagem de estoque para poder facilitar para o nosso funcionário, para o nosso colaborador. A gente clica aqui, já gera para a gente essa impressão. Lembra aquela na primeira aula que eu comentei a opção de colocar a logomarca da empresa? Isso aqui já sai automaticamente de acordo com a logomarca da empresa selecionada. Aqui a gente tem as opções de qual empresa que é, qual que é o número do pedido, qual que é o tipo, se é um tipo de entrada ou saída, a observação do pedido, a data e os produtos com as suas respectivas quantidades. A gente pode imprimir, pode enviar esse PDF para a equipe que vai fazer a separação desse pedido. E a parte da movimentação, ela fica armazenada no sistema. Se a gente vir aqui em movimentações do sistema, a gente pode ver todas as movimentações que ocorreram em determinados períodos, a gente pode fazer um filtro. A gente pode observar aqui que ele é referente ao pedido número 1. Esse produto, ele teve uma quantidade que entrou 5 unidades, esse 3, esse 2, esse outro 4. E a gente
se a gente for na tela dos produtos, a gente pode ver que as quantidades dele em estoque já foram alteradas. Porém, essas quantidades elas são dinâmicas. À medida que a gente vai fazendo novos pedidos, quando a gente criar um outro aqui, por exemplo, vamos colocar aqui também data de hoje, porém de saída. Vamos colocar pedido de demonstração saída. Vamos colocar aqui que a Coca-Cola ela vai estar dando saída de 2 unidades. Que o nosso suco ele vai estar dando saída de 3 unidades. Vou colocar de 1 unidade. O Guaraná de 1 unidade. Ele já indica que esse pedido vai estar dando o valor de R$24 para sair. Quando eu clicar em salvar, ele já vai salvar para a gente. A tela de impressão de coletagem já é diferente, já indica para a gente que ele é um tipo de saída com as informações para poder facilitar na hora de separação desse pedido. E agora, se a gente vir na tela de movimentação, a gente vai ver outra movimentação que foi gerada. Por exemplo, agora na Coca-Cola, no pedido 2, teve a saída de 2 unidades. E ele vai fazendo de forma sequencial para a gente ter um relatório de tudo que entrou e saiu naquele determinado período, naquele determinado dia. Quando a gente clicar agora na tela de produtos, a gente vai ver que a quantidade foi alterada. A gente tinha 5, aqui passou para 4, a gente tinha outras unidades, desceu agora para 1 unidade. Então, automaticamente vai mudando aqui no sistema para a gente, de forma ágil e que facilita o dia a dia do nosso cliente. Porém, a característica principal do sistema da Core E-Commerce é essa flexibilidade de trabalhar com diversos tipos de empresa, diversos tipos de usuários, que tem empresas de diferentes nichos, diferentes ramos. Então, por exemplo, agora a gente está na empresa Core E-Commerce. E eu comentei que a Core E-Commerce, no momento, ela seria uma empresa como uma padaria, uma cafeteria. Se eu selecionar a Core E-Commerce 2, fazer essa alteração, a partir do momento já indica que eu estou selecionado a Core E-Commerce 2, e os produtos, movimentações, tudo que a gente criou já não aparecem. Por quê? Porque ele não pertence a essa empresa. E essa flexibilidade, essa capacidade de trabalhar com multiprodutos faz com que o sistema seja muito mais viável para aquele microempresário, aquela pessoa que é um autônomo, que trabalha por conta própria, que às vezes faz um serviço de dia, outro serviço à noite, vende alguma coisa ali no boca a boca para poder complementar a renda. Então são coisas que às vezes tem muita diferença do nicho e facilitam para a pessoa ter essa flexibilidade. Se eu quiser retornar as informações de produtos, categorias, é só eu selecionar a empresa, novamente, e pronto, já aparece pra gente. Lembrando, aqui está apenas Core E-Commerce e Core E-Commerce 2 por questões de nome, mas aqui, por exemplo, poderia ser padaria, 2 irmãos, e aqui ser outro nicho totalmente diferente. Aqui poderia ser, por exemplo, material de construção, qualquer outro tipo de ramo, porque os produtos de um não influenciam no outro e vice-versa. Então, pessoal, tentei ser um pouco mais didático nessa parte do estoque, sei que é um pouco complexo, essa questão das categorias, dos produtos e movimentações, mas acredito que com o vídeo fica bem mais fácil de vocês entenderem qual que é a funcionalidade, tá joia? Lembrando, no próximo vídeo a gente já vai passar para o controle financeiro, para a gente poder ter o controle de contas a pagar, contas a receber, e lembrando, qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário abaixo, qualquer sugestão, estamos à disposição também, temos os nossos telefones de contato no site e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!